Olá, alunos e professores, estamos aqui para mais uma aula do novo ensino médio, né? Aulas aí para a segunda série do ensino médio e já vamos aí entrar no tema de hoje. Está aí na tela para vocês a demografia e investigação das populações humanas, atividade 2, introdução 1. E aí o tema vai ser dados da população brasileira. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, sou professor aí de Geografia do Centro de Mídias. O aprofundamento é hashtag quem divide multiplica. Unidade curricular 1, números também importam. Componente curricular 3, demografia e investigação das populações humanas. Então nós estamos começando hoje, né, a atividade 2, né, nós já tivemos aí toda a introdução, todo o desenvolvimento e toda a sistematização da atividade 1 deste componente. E agora nós vamos iniciar aí a atividade 2, dando sequência aí ao trabalho feito anteriormente, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós estamos vendo aí as habilidades dos eixos estruturantes, né? O eixo estruturante aí continua sendo investigação científica, né? E as habilidades aí que fazem habilidades dos conhecimentos gerais, habilidades 01, 02, 03, 06 e 12. Então tá aí as habilidades aí, conhecimentos gerais, né? Em cima aí desta atividade 2 e do componente 3 aí que vocês estão observando. E aí nós temos habilidades do currículo paulista. Está aí na tela para vocês, habilidade das ciências humanas, sociais e aplicadas, 205, 402 e 404. O objetivo desta atividade é apresentar inúmeras classificações da população brasileira, de suas características étnicas, né, no caso raça e língua materna, sociais, estado civil, estado marital, nível de escolaridade e econômicas, renda, ocupação, dentre outras, né, outros temas aí abordados nessa relação aí de números e classificações da população, como a gente já vem aí na questão aí da demografia, né, relacionados aí com a atividade 1, tá certo? Bom, nós vamos passar um vídeo, né, falando aí sobre como saber os dados sobre trabalho, renda e educação no Brasil. IBGE explica, daqui a pouco nós retornamos, tá certo? Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. O vídeo de hoje é sobre a pesquisa do IBGE que traz os dados de trabalho, renda, escolaridade e outros indicadores da realidade socioeconômica brasileira. Você conhece esse levantamento? É a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, mas pode chamar de PNAD Contínua ou PNAD-C. Essa é uma das nossas principais pesquisas domiciliares, ou seja, que é realizada com moradores de casas e apartamentos de todo o Brasil. Mas diferente do censo, que visita todos os domicílios a cada 10 anos, a PNAD contínua percorre apenas uma parte do total de residências do país, cerca de 211 mil por trimestre. Essa parte do total de domicílios é chamada de amostra e é selecionada por critérios estatísticos para refletir a realidade socioeconômica nacional. Para efeitos estatísticos, cada um dos domicílios da amostra representa outros tantos com características parecidas. 211 mil entrevistas por trimestre. Ufa! De quanta gente o IBGE precisa para fazer isso? Temos cerca de 2 mil entrevistadores espalhados em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, em mais de 500 agências localizadas por esse Brasilzão afora. Nossos entrevistadores podem visitar as residências e realizar a entrevista de forma presencial ou agendar por telefone. A pesquisa à distância traz novos desafios. Se você receber uma carta ou ligação do IBGE, não deixe de responder. Mas talvez você se pergunte, quantas vezes o IBGE vai me procurar se minha casa for uma das selecionadas para responder à pesquisa? Bom, cada residência selecionada participa da pesquisa 5 vezes, sendo uma vez por trimestre. Afinal, muita coisa pode mudar em 3 meses, não é mesmo? Esse acompanhamento é fundamental para mostrar as mudanças ao longo do tempo. Então quer dizer que a PNAD-C tem resultados a cada trimestre? Não é só isso.
censo. Temos divulgações mensais que refletem a situação de emprego e renda em todo o país no trimestre terminado em cada mês, além dos resultados trimestrais que trazem também dados específicos para os estados e capitais nos trimestres encerrados em março, junho, setembro e dezembro. As divulgações trimestrais trazem mais detalhes quanto à idade, sexo e cor ou raça das pessoas no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho, além de outras informações. Temos ainda alguns resultados anuais que trazem temas relevantes para entender a realidade brasileira, como, por exemplo, educação e acesso a tecnologias de informação e comunicação. E como saber se é seguro responder sobre temas delicados, como o rendimento de sua família e o acesso a bens e serviços. Fique tranquilo. Por lei, as informações prestadas ao IBGE são sigilosas. Nenhuma resposta é divulgada individualmente, de modo que permita a identificação de quem respondeu. Seus dados, junto com as outras respostas recebidas, vão fazer parte do retrato da realidade socioeconômica brasileira. Tá bom, mas como saber que quem está me ligando ou veio à minha casa é mesmo do IBGE? Você pode pedir, por exemplo, ao entrevistador o número de um documento e confirmar no site respondendo.ibge.gov.br se ele é mesmo do Instituto. Saiba também que nossos entrevistadores não enviam links e nem pedem códigos de confirmação. Bem, agora que você sabe sobre a importância e a segurança da PNAD contínua, que tal conhecer os dados que ela revela sobre o Brasil? Veja na descrição do vídeo os links do portal do IBGE em que você pode conferir todos os resultados da pesquisa. Também temos uma página especial sobre desemprego em que você encontra os principais conceitos usados e os últimos resultados sobre o mercado de trabalho brasileiro. Gostou de saber mais sobre a PNAD contínua? Então deixe seu like e compartilhe o vídeo com outras pessoas que possam se interessar também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos interessantes sobre economia e a população brasileira. Até a próxima! Bom, é isso aí. Então, nesse vídeo a gente viu tudo que a gente viu na atividade 1, né? Na verdade foi uma síntese, né, de todo aquele trabalho que nós fizemos aí na atividade 1, né, com as informações aí dadas aí sobre renda, sobre educação, que nós trabalhamos. Eu até trouxe para vocês aqui várias informações do PNAD que foi citado aí no vídeo. Então veja a importância, né, de como você pegar esses dados e como saber, né, como são efetuados aí, né, as pesquisas, que é muito interessante. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai falar sobre informações censitárias, a questão aí, né, do processo aí do censo, né? Então, segundo Oliveira e Simões, ambos pesquisadores do IBGE, as informações censitárias são fundamentais para a atualização das projeções populacionais para o Brasil, proporcionando o estudo das grandes regiões e unidades da federação, bem como para a construção das estimativas municipais da população, que se tornaram legalmente obrigatórias a cada ano a partir de 1989, com a Constituição Federal. E aí entra a importância, né, do PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que todo ano faz aí pesquisas aí, principalmente relacionadas aí com a renda e com a educação. Então, a Constituição de 1989, né, exige que seja feita esse tipo de pesquisa, né, porque o censo é feito de 10 em 10 anos. Então, nós temos aí o PNAD, que agora é o PNAD-C, né, que é a pesquisa contínua, que a gente viu também na atividade 1. Então, toda essa relação ela é importante, por quê? Porque desenvolve as políticas públicas, né, dos municípios, dos estados e também do governo federal, e é sempre importante estar falando sobre isso. Nós vamos ver agora um vídeo que vai falar sobre a pirâmide etária, e nessa aula aqui especificamente, nós vamos estar trabalhando em cima da pirâmide etária. Então, daqui a pouco nós voltamos. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a pirâmide etária. Resumidamente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição de uma população por idades.
De um lado fica a proporção de homens em cada faixa etária e do outro a de mulheres. A parte inferior se refere aos mais jovens e a superior aos mais velhos. Ou seja, pela pirâmide etária é possível saber qual faixa etária é predominante em uma determinada população, em quais grupos de idade há mais homens ou mulheres, se a população representada possui mais jovens, adultos ou idosos, enfim. Em um único gráfico, diversas questões sobre a composição daquela população podem ser percebidas. Como nós, aqui no IBGE, somos especialistas em Brasil, é claro que vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira. Neste vídeo, você vai observar como ela vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudanças no perfil demográfico do nosso país. Então, vem com a gente! Observe, por exemplo, a pirâmide etária brasileira de 2018. A faixa em que temos mais mulheres é a de 30 a 34 anos. Já os homens são mais numerosos entre 20 e 24 anos de idade. Em ambos os sexos, as faixas com mais gente vão dos 20 aos 39 anos, caracterizando uma população predominantemente adulta. Ainda em 2018, o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas acima de 50 anos. Já o estado de Alagoas possui uma população com maior predominância de jovens do que no país, tendo mais pessoas nas faixas etárias até os 20 e poucos anos. Tudo isso é bem diferente do que se via em 1950, quando a faixa com maior quantidade de habitantes era a de até 4 anos de idade. Nossa pirâmide etária desse período ilustra bem porque esse tipo de gráfico tem esse nome. Possui uma base bem larga e um topo estreito, com formato triangular característico das pirâmides. Comparando nossa pirâmide etária do meio do século passado com a atual, fica claro o quanto o aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saneamento e saúde, a queda na taxa de fecundidade, além de outros fatores, trouxeram mudanças para o perfil da população brasileira, que já não é mais predominantemente jovem, apresentando nas últimas décadas uma tendência de envelhecimento populacional. Agora, se imagine a bordo do DeLorean, imortalizado no filme De Volta para o Futuro, e viaja no tempo até 2060. Nesse ano, segundo nossas projeções, o percentual da população brasileira com mais de 65 anos chegará a 25,5%, enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2%. Já os mais jovens, na faixa de 0 a 14 anos, deverão representar 14,7% da população em 2060, frente a 21,9% em 2018. Interessante, não? Então, convidamos você a conhecer uma página do IBGE destinada exclusivamente à projeção da nossa população. Lá você pode ver como a pirâmide etária brasileira vem mudando desde 2010 até o formato que ela provavelmente terá em 2060, se mantidas as tendências observadas atualmente. É possível também selecionar dados por estado e comparar com a pirâmide etária do país. Por hoje é só. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Compartilhe com outras pessoas que possam se interessar pelo tema e confira também os nossos vídeos sobre expectativa de vida e fecundidade no Brasil. Não se esqueça também de assinar o canal para receber mais conteúdos interessantes sobre o nosso país e a nossa população. Até a próxima! Bom, o vídeo mostrou aí a importância da pirâmide etária, e não só para o Brasil, mas para o mundo todo, né? Os países aí utilizam a pirâmide etária como forma aí de demonstrar aí, né, a faixa etária da população, né, o gênero da população, né, a questão da longevidade, né, se a população é mais jovem, se é uma população adulta ou se é uma população idosa, é o que a gente vai ver aí a partir dos próximos slides aí que eu vou apresentar para vocês. Então na próxima tela vocês vão ver aí a pirâmide etária brasileira, né, que serve aí para nos fornecer informações importantes sobre natalidade, idade média da população, longevidade, entre outros temas. Então a gente está observando aí na tela, né, uma coloração mais clara e uma coloração mais escura, né, aí para vocês está aparecendo o azul. Então nós temos aí a coloração mais clara, é do ano de 2012. Né? E a faixa mais escura é o do ano de 2019. Então, para nós fazermos uma comparação, a gente vai observar aí, por exemplo, as faixas dos mais jovens, que fica aí na base da pirâmide. Então, veja que 2012 ele está maior do que 2019. O que isso significa? Que diminuiu a população jovem no Brasil nesse período aí de 7 anos. Então, a população mais jovem, ela diminui porque a faixa mais escura ela diminuiu.
tanto em homens como em mulheres, né, da faixa do 0 a 19 anos. Quando a gente passa dessa faixa, pegando a faixa mais adulta, a gente começa a observar que há um aumento considerável da faixa mais escura, né? Ou seja, do ano mais recente, que é o ano de 2019, em relação ao ano de 2012. Né? E também vemos isso no topo da pirâmide, considerada aí de população mais idosa, também entre homens e mulheres. Então, tanto entre homens e mulheres, a faixa de adultos e a faixa de idosos houve um ligeiro aumento. Ou seja, o Brasil deixou de ser um país considerado um país jovem para ser considerado hoje um país adulto. E a tendência é de daqui mais ou menos 30 anos, né, ou até menos, o Brasil aí já começa a ter aí uma perspectiva aí de população mais idosa. E o que tem a ver isso? Tem muito a ver com a questão da política pública no Brasil. Né? Quando a gente fala da saúde, né, porque aí, logicamente, a população idosa necessita, né, de mais cuidados médicos. Nós temos a questão da previdência, da aposentadoria. Né? Se o volume de aposentados for maior do volume de pessoas que trabalham, então pode haver um colapso na previdência pública, como já está acontecendo aí há pelo menos 20 anos. Então toda essa relação, né, de se mostrar a pirâmide etária, ela é muito importante. Então o que a gente observou na pirâmide? Nós verificamos a média de faixa etária tanto de homens como de mulheres, né? Observamos aí se a população do Brasil ela é mais jovem, se ela é mais idosa ou se ela é uma população adulta, né? Vimos lá a longevidade, né? Porque o topo da pirâmide está cada vez, né, maior, né? Ou seja, mais larga. Então ela mostra aí que a população do Brasil ela está ficando, né, gradativamente entre adulta para idoso, né? Como eu falei, daqui mais ou menos 30 anos deva mudar esse padrão aí da pirâmide, ou seja, ela vai se afinando na base e também no meio, né, e se alargando no topo, como a gente, por exemplo, observa, né, pirâmides aí de países europeus, o próprio Estados Unidos, o Japão, né, que tem uma expectativa de vida aí acima de 85 anos. Então são todas essas características que vão, logicamente, elevando, né, e mostrando também, né, que há uma melhora, né, no aspecto de qualidade de vida no Brasil. Tá certo? Vamos lá para a próxima, que fala sobre o envelhecimento da população, né, a pirâmide abaixo, pode colocar a pirâmide por gentileza. Ela mostra que o envelhecimento da população brasileira aumentou em 2019, se comparado a 2012. Essa mudança pode ser observada pela menor porcentagem encontrada em 2019 nos grupos etários mais jovens, base da pirâmide, ao mesmo tempo em que houve aumento nas porcentagens dos grupos de idade que ficam no topo da pirâmide. E aí vocês estão observando, faço aí uma comparação entre a base e o topo. Então a gente vê que houve um aumento, né, da faixa escura da população idosa de 65 anos para mais, que aí são populações, né, de faixas etárias consideradas de população idosa, tanto para homens e mulheres. A base continua ainda mais larga? Continua, mas diminuiu em relação a 2012 e a tendência é que diminua cada vez mais. Então é importante retratar isso para vocês. Então vocês vão observando aí a gradatividade das pirâmides, né? Elas vão se mudando aí anualmente, porque a taxa de fecundidade e a taxa de natalidade do Brasil, né, diminuiu bastante, né? Se a gente vê principalmente dos 30 anos para cá, né? Como também a expectativa de vida aumentou, né? Então a expectativa de vida aumenta, longevidade, a tendência é que o topo da pirâmide também aumente. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vê a distribuição da população. Está aí, ó, a distribuição da população residente no país por grupos etários mostrou a tendência de queda da proporção de pessoas com menos de 30 anos de idade em 2012. Essa estimativa era de 47,7%, passando para 42,3% em 2019. Os grupos que compreendiam pessoas de 0 a 17 anos totalizavam 24,2%, os grupos de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos de idade correspondiam respectivamente a 10,8% e 7,3%
da população residente. E aí pode colocar a pirâmide novamente. Então a gente vai ver nesse grupo aí etário, né, que se fala aí com menos de 30 anos, a diminuição, né? A gente vê lá, né, as faixas claras, né, e a gente faz uma comparação com a faixa escura, vejam a diminuição até o período aí, né, da faixa aí até os 30 anos, ou seja, até de 25 a 29 anos. Então a tendência, né, é que o Brasil já é hoje considerado um país adulto, né? Pela relação, né, da diminuição da base, né, com o aumento da faixa intermediária, né, que é a faixa acima dos 30 anos, que vai até mais ou menos 64 anos, aumentou bastante, e também a longevidade, que deu lá uma alargada no topo da pirâmide. Tudo isso aí, ele vai, logicamente, indicando que o Brasil está envelhecendo, né, porque está tendo menos filhos, né, a taxa de fertilidade, como eu falei para vocês, está diminuindo, como também, né, a projeção aí, né, da taxa de nascimento, né. Lembrando que o crescimento vegetativo do Brasil também está diminuindo gradativamente, ou seja, a população total do Brasil, né, ela está aumentando numa projeção cada vez menor, podendo chegar daqui a uns anos, como a gente já viu isso na atividade 1, a ficar negativo, né? Ou seja, ela não vai mais aumentar, ela vai diminuir. Isso aí deve acontecer por volta de 2055, 2060, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que é a população adulta. Tá aí, ó. A população com mais de 30 anos de idade registrou um crescimento em 2019, atingindo 57,7%. Estimativa maior que a de 2012, que era aí de 52,4%. Os grupos de 30 a 39 anos correspondiam a 15,8% da população residente. Já os grupos de 40 a 49 anos, 13,8%, 50 a 59 anos, 12,4%, 60 a 64 anos, 4,9%. A parcela de pessoas com 65 anos ou mais de idade representava 10,8% da população. E de novo aí colocando a pirâmide aí para vocês, né, analisarem, né, nesse período aí, né, as faixas etárias acima de 30 anos, né, vendo aí as faixas escuras, que são aí de 2019, são faixas que aumentam em relação às faixas claras das mesmas faixas etárias, né, nesses períodos aí. Então a gente está percebendo realmente que o Brasil aí já está aí, né, sendo aí considerado aí um país, né, de população adulta, né? E a tendência, né, como eu falei para vocês, é logicamente dessa população aí aumentar cada vez mais, chegando aí ao topo. Interessante que o topo também vai, né, aumentando, né, verticalmente, né? Ou seja, as idades também vão aumentando a partir do momento que a expectativa de vida do brasileiro também aumenta. E é isso que a gente vai ver na próxima tela. Em 1940, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 45,5 anos. Essa expectativa vem subindo desde então e chegou a 76,3 anos em 2018, enquanto a expectativa de vida dos homens é de 72,8 anos, a das mulheres chega a 79,9 anos. Os dados são das tábuas completas de mortalidade para 2018, divulgadas pelo IBGE. Vejam, né, o quanto se aumentou aí, né, num período aí de quase aí 60 anos, né, mais de 60 anos, né, de 45 anos e meio a expectativa de vida do brasileiro para 76,3 anos, ou seja, em 68 anos houve um aumento até significativo dessa relação aí da expectativa de vida. E é lógico que são alguns fatores aí, principalmente a questão, né, da medicina, né, as vacinas aqui no Brasil, né, as vacinas aí, nós temos vacinas para quase todas as doenças gratuitas aí nos postos de vacinação, né, e também a questão aí, né, dos avanços aí da alimentação e também da questão aí da tecnologia e modernização da medicina. São fatos aí que acabam aumentando a expectativa de vida. Alguns fatores sociais ainda impedem que o brasileiro aí tenha uma expectativa de vida maior, né? Tem que lembrar que a expectativa de vida é calculado pela média aí das mortes, né, da questão aí das mortes no país. Vamos lá para a próxima tela, que nós vamos ver aí homens
com perfil mais jovem. A pirâmide também nos permite observar que a população masculina apresentou padrão mais jovem que a feminina, na faixa etária de 24 anos. Os homens totalizavam em 2019 17,8%, enquanto as mulheres 17,2%. Por outro lado, a proporção de mulheres era superior à dos homens em todos os grupos de idade a partir dos 25 anos. 34,6% e 30,4%, respectivamente. Também notamos que nos grupos de idade a partir dos 80 anos, a proporção de mulheres supera bastante a de homens, né? Até por isso que a expectativa de vida das mulheres é bem maior. E aí a gente coloca a pirâmide para vocês estarem observando aí. Então a gente observa aí que a faixa etária, né, que foi citada aí até 24 anos, né, nós temos aí, né, uma perspectiva de população masculina um pouquinho maior. Agora, a partir daí, né, dos 25 anos, a projeção de mulheres, né, é um pouco maior do que a de homens aí nessa relação, né? E colocando aí as faixas de 80 anos ou mais, aí a gente vê uma diferença que é bem visível entre homens e mulheres, né? Por isso que a expectativa de vida das mulheres aí é mais ou menos, né, em torno aí de 7 anos mais do que dos homens. Isso aí, né, já faz um bom tempo que nós temos essa relação, né, da diferença da expectativa de vida das mulheres pela expectativa de vida dos homens. Tá certo, pessoal? Então a introdução da atividade 2, né, foi feita em cima e baseado nos dados da pirâmide, tá certo? E aí eu coloquei umas orientações aí para vocês, aí orientações para o aluno, né? Tem um vídeo aí, Conheça São Paulo, taxa de natalidade, tá? Um vídeo bem interessante aí com vários dados aí sobre taxa de natalidade. Pode-se fazer um trabalho aí de sala de aula invertida, né? Depois do vídeo, né? E depois desta aula, né? Na sequência, aí, sugerimos o uso da metodologia Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida. Essa metodologia ativa aborda a perspectiva de que o conteúdo e as instruções devem ser recebidos antes do estudante frequentar a aula. Nesse prisma, indica aos estudantes a leitura e análise dos seguintes links. Tem aí o Conheça o Brasil, está disponível aí nesse link abaixo. Características gerais dos domicílios e dos moradores em 2019. Então temos 2 links aí também, além desse vídeo e da aula que foi fornecida para vocês estarem trabalhando aí a sala de aula invertida, né? Sempre lembrando que as aulas, elas vão estar lá no repositório, então até as aulas da atividade 1, né, para quem quiser utilizar, está lá no repositório aí para o professor estar utilizando aí com seus alunos, como sugestão de trabalho aí, né, na sala de aula aí para o novo ensino médio. Então todas essas aulas aí da atividade 1, né, que tem lá introdução, desenvolvimento e sistematização, podem complementar a atividade 2, né, em cima desse trabalho, que é o início, né, na realidade, de uma atividade aí, de uma orientação para os alunos aí do processo que vai seguir aí, né, na atividade 2, como aconteceu aí com a atividade 1, tá certo? Então, basicamente, nessa introdução, nós vimos aí as características aí da pirâmide etária brasileira, né, suas classificações e a sua importância, né, de se passar informações para, né, principalmente para as políticas públicas do nosso país. Certo, galera? É isso aí. Então, espero que essa aula tenha contribuído para vocês, né? Não esqueçam sempre de avaliar a nossa aula, né? Sempre aparece aí o QR Code e o link para vocês. E aí estaremos na próxima aula juntos aí, apresentando aí a introdução 2 da atividade 2. Um forte abraço a todos e até a próxima.